todos esses nossos colegas. Meus amados irmãos, é uma satisfação poder estar participando desta sala de oração. Olha, eu tenho um ganso aqui, que já começou, é o meu concorrente aqui na chácara. E a dona Loide disse que ele está dando glórias, né? Mas, bom. Agora, muito bem. Esta é uma semana muito significativa para todos nós, os cristãos, porque é uma semana que nos lembra a Páscoa, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E julguei oportuno fazer uma reflexão, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo, contexto de muitas perdas, mas uma oportunidade de termos também uma esperança nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como base da nossa reflexão, eu gostaria de ir na carta de Paulo, a primeira carta aos cristãos de Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 35. A carta de Paulo aos Coríntios traz uma série de perguntas e respostas que os cristãos fizeram ao apóstolo Paulo. E ele as responde de uma forma pontual e que nos traz grande segurança nos dias em que nós estamos vivendo. No versículo 35, ele falando sobre a ressurreição daqueles que dormiram, a ressurreição corporal. Mas os cristãos de Coríntios, influenciados pela cultura grega, eles tinham uma concepção de que o corpo é extremamente perverso e mau. A alma é boa, portanto o corpo é uma prisão para a alma e ele seria destruído, ele não poderia retornar novamente, né? A alma sim. Então este era o conceito dos gregos e também dos judeus, especialmente dos saduceus, que eles não criam na ressurreição, não criam nos anjos, não criam em espíritos. Então Paulo está dentro de um contexto em que ele tem que resolver uma série de questões, porque Paulo, como fariseu, e os fariseus criam em anjo, e ressurreição e espírito. E ele procura escrever essa carta, dando exatamente essa resposta à pergunta que diz: em que corpo vem? Em que corpo voltarão os nossos queridos que partiram para a eternidade, né? Em primeiro momento, nós temos que lembrar, irmãos, que a religião cristã, o cristianismo, é a única religião que nos traz uma esperança concreta, fundamental, consistente para esta questão da vida após morte ou da vida após vida. Paulo baseia-se na ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é um fato incontestável. Comprovado não apenas historicamente, mas experimentalmente e ocularmente, né? Podemos usar essa palavra, ocularmente, quer dizer, vista com os olhos, né? E Paulo, ao responder esta questão da ressurreição de Cristo, ele apela ao testemunho de Pedro. Olha, Pedro viu Jesus. Depois Jesus apareceu aos 12 apóstolos. Depois Jesus apareceu a 500 irmãos. Isso tudo registrado na carta, nessa primeira carta, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Depois Jesus apareceu de uma forma extraordinária a Tiago. E Paulo diz: a mim mesmo, eu vi o Senhor Jesus.
Por isso ele foi considerado apóstolo, porque ele viu o Senhor Jesus. Mas é interessante que Paulo cita todos os homens, mas ele omite a primeira pessoa que viu Jesus. E quem foi? Maria Madalena, uma mulher. Nessa relação de testemunhas, Paulo, por alguma razão, talvez uma questão cultural, por ser tratado de uma mulher, ele não cita que Maria Madalena viu Jesus. Mas Maria Madalena está registrada lá em João, capítulo 20, versículo 18, lá no sepulcro, na sepultura. Isso é bom lembrar, irmãos, a extraordinária participação do MCA, das Mulheres Cristãs em Ação. Lembra os irmãos e as irmãs de que a mulher ou as mulheres foram as últimas a saírem da cena da crucificação. E foram as primeiras a chegar no domingo pela manhã ao sepulcro no dia da ressurreição. E lembremos também que a mulher foi uma das primeiras a tornar-se cristã na Europa. Lídia, a vendedora de púrpura. E Jesus valorizou muito as mulheres. Mas o nosso querido apóstolo Paulo, por alguma razão, talvez cultural ou psicológica, ele omite o testemunho de Maria Madalena. Mas ela diz com tanta ênfase: eu vi o Senhor, aleluia. Portanto, e depois os discípulos narram, ainda antes de ver Jesus, diz: olha, estão dizendo que Jesus ressuscitou, umas mulheres estavam lá e estão falando que Jesus ressuscitou. Mas alguém pode perguntar, por que Jesus não apareceu primeiro aos homens, se a cultura exigia que os homens eram mais importantes? Naquele contexto, não, Jesus apareceu à mulher. E por que Jesus apareceu à mulher? Jesus apareceu à mulher porque ele queria que a notícia se espalhasse com mais rapidez pelo mundo. E nenhuma forma melhor do que usar uma mulher. Brincadeiras à parte, irmãs, mas realmente é um grande privilégio para as nossas irmãs, né? Sobre a ressurreição de Cristo. Uma outra questão, irmãos, é que Jesus Cristo não apareceu a nenhum dos incrédulos. Depois de ressurreto, Jesus apareceu somente aos crentes. O Jesus ressurreto não foi visto pelos incrédulos, mas por todos os crentes, que viram, testificaram e deram as suas vidas para a propagação deste evangelho. Eu estava pesquisando alguns escritos de Joséfo, um historiador do primeiro século, e nem ele narra alguma coisa consistente acerca do Cristo ressurreto. Mas isso não importa. Nós temos um testemunho experimental de que Jesus ressuscitou e que vai voltar um dia. A ressurreição de Cristo é a certeza, irmãos, da nossa ressurreição, da ressurreição dos cristãos e dos crentes. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Não houvesse ressurreição, irmãos, a nossa fé seria vã, como também a nossa mensagem e a nossa esperança. Não fosse a ressurreição, seríamos tidos como falsas testemunhas. Não fosse a ressurreição de Cristo, nós ainda estaríamos condenados. Não fosse a ressurreição de Cristo, tudo seria uma lenda. Mas, Paulo diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Cristo tornou as primícias, ou a primícia dos que dormem. Então, essa declaração consistente de Cristo reverte todas aquelas afirmações
anteriores, aquelas afirmações negativas. A nossa fé não é vã, a nossa mensagem não é vã, nós não somos falsas testemunhas, nós não continuamos condenados, nós não somos as pessoas infelizes, somos as pessoas mais felizes do mundo, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Mas agora surge a questão: com que corpo voltam? Paulo vai tomar como base para responder esta pergunta a lógica da botânica, da plantação da semente, do nascimento de uma nova planta. Porque a botânica, ela mostra que a dissolução da semente e a continuidade dessa planta não são incompatíveis. Morre-se a semente, nasce uma nova planta. Mesmo morrendo a semente, as partes visíveis da semente se decompõem, mas as submicroscópias continuam e resultam um novo corpo. Portanto, Paulo, com muita eficácia, ele usa este exemplo da natureza para comprovar a ressurreição dos nossos corpos. E depois ele faz uma relação entre o corpo atual e o corpo glorioso. Agora perceba que Paulo ele não se concentra muito em discussões comparativas, porque não tem comparação entre o corpo presente e o corpo futuro. Paulo insiste mais nas diferenças do que na continuidade deste corpo físico, deste corpo material, deste corpo mortal. Por isso é que ele vai fazer algumas diferenças clássicas. Ele vai dizer que semeia o corpo corruptível e ressuscita o corpo incorruptível. Semeia-se um corpo desprezível e ressuscita um corpo reluzante de glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita cheio de força e poder. Semeia o corpo psíquico. E aqui nós vamos fazer uma abordagem mais sobre essa questão do psíquico, da nossa psique, ou da nossa nefesh, como diz lá no hebraico, o sopro da vida. Semeia-se o corpo psíquico e ressurge o corpo espiritual, o corpo pneumático, o corpo do espírito. O primeiro, a psique, o anefesh, é o princípio da vida vital que anima o corpo. E lá em Gênesis capítulo 2, desculpem, versículo 7, está que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. E ele tornou vida. Quer dizer, foi a psique, o nefesh, o sopro da vida. E aquilo animou o primeiro Adão. Porém, o segundo Adão não foi animado pela psique ou pela nefesh. O segundo Adão é pneumático, isto é,
espiritual, espírito vivente. O psíquico é da terra, o nefesh é da terra, mas o espiritual é dos céus. E aí, por isso Jesus é o segundo Adão espiritual. Agora, alguns exegetas, eles fazem uma análise interessante do capítulo 6, versículo 3 de Gênesis, quando diz ali que Deus tirou o espírito. Eu estava olhando ontem, consultando o hebraico para ver qual é a palavra que está ali, mas já era um pouco tarde, meu domínio do hebraico não é tão bom assim e não consegui localizar. Mas alguns exegetas dizem que Deus tirou o espírito do homem, né? E realmente esse espírito que permite a vida eterna, eles dizem que Deus tirou. E que somente é dado novamente esse espírito pneumático na hora em que o homem se converte e aceita Jesus, que aí ele passa a ter a vida eterna. Ele recebe o Espírito do Senhor Jesus. E aí o Espírito volta, quando o Espírito da eternidade, o homem passa de ser simplesmente um ser vivente, animado pela psique, e talvez o nosso psicólogo na próxima, se é que ele está nos assistindo, no próximo sábado, ele pode trazer uma explicação mais pontual sobre essa questão. Aí o homem deixa de ser apenas uma alma vivente e passa a ser um ser espiritual, um ser vivente. No momento em que aceita Jesus Cristo como salvação, Deus, no entendimento daqueles exegetas, devolve o espírito eterno para o homem, e aí ele passa a viver eternamente. Então esse espírito que foi retirado lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3, exato, versículo 3, é devolvido no início da caminhada do homem com Jesus. E aí ele passa a ter um novo corpo, já desfrutando desse novo corpo, o corpo espiritual, que não significa um corpo invisível, como alguns podem imaginar, um espírito invisível, ou uma alma, ou uma aparição, ou um fantasma. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ele disse: lá vem um fantasma. E Jesus disse: não é um fantasma, sou eu, não temais. Então não significa que será um corpo invisível, não, será um corpo visível. Não significa que é puro espírito, não, é um corpo. É um corpo, só que será um corpo adaptável às necessidades do novo mundo, da nova vida, da vida espiritual, do novo céu e da nova terra. Será um corpo que se adapta a essa nova realidade em que nós iremos viver. Será um corpo, sim. Será um corpo reconhecido por aqueles que já estiveram aqui. Lembra os irmãos daquela experiência da transfiguração? Quando lá aparece Moisés e Elias, os representantes da lei, o representante da lei e o representante do ministério profético. Há 4.000 anos já tinham desaparecido, mas retornam ali no Monte da Transfiguração. E é interessante que Jesus, para entrar em contato com ele, Jesus se transfigura do seu corpo psíquico para o corpo espiritual, para ter uma interação com Moisés e Elias, que já vivem no corpo transformado, no corpo espiritual, né? Portanto, irmãos, esse corpo psíquico
O Nefesh, lá de Gênesis capítulo 2, 7, é o corpo da terra, é o corpo daqui, é um corpo que não é adaptável aos novos céus e à nova terra. E Jesus diz, a Escritura diz bem claro isso, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque vai ser uma outra natureza, um outro sistema de vida, em que tem que ter um corpo adaptável a essas novas realidades. E essa nova realidade é o corpo espiritual, que realmente terá condições de viver novos céus e nova terra. O corpo será integral. O corpo será perfeito. O corpo ocupará uma nova realidade com algumas características diferenciadas do corpo material. Porque esse corpo será imortal. Esse corpo não será mais o corpo psíquico, mas o corpo espiritual, o pneumático. Esse corpo não será mais corruptível, mas será um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo glorioso, um corpo livre de todos os gemidos, cheio de poder. E aí, eu lembro de uma ilustração que um pastor contou de um casal de irmãos leprosos. E os irmãos sabem que a lepra vai deformando todo o corpo, tornando realmente uma situação bastante difícil. E aquele casal olhou um para o outro quando o pastor pregava sobre esses novos corpos, novo corpo. E falou um para o outro, disse: meu amor, em breve nós teremos um corpo totalmente reluzente e novo. Glória a Deus. Esta é a esperança que temos, irmãos. É a esperança que as Escrituras nos concedem. Um corpo cheio de poder. O mais importante, irmãos, é que eu quero concluir com a carta de Paulo aos cristãos de Filipos, lá no capítulo 3, versículo 20 e 21, para nos trazer mais alegria nesta nossa esperança de termos um corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz Paulo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Portanto, concluindo, meu querido irmão e irmã, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus glorificado. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom dia. Amém.